Boa noite, estão me ouvindo? Boa noite, Fernanda, tá me ouvindo? O som tá legal aí? Acena pra mim, por favor, me dá um sinalzinho, por favor. Ouvindo bem? Boa noite, sejam bem-vindos. Domingão, vamos falar um pouquinho de ortodontia comigo. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Terminando o nosso domingo juntos, muito feliz de estar com vocês aqui. Quem está chegando aqui para nossa live, vamos esperar um pouquinho para a gente começar, para a gente falar de uma etapa importante do nosso planejamento ortodôntico. Muito obrigada por você que está entrando aí. Boa noite. Hoje fazendo uma live para a gente poder falar um pouquinho sobre o plano de tratamento, alinhamento e nivelamento, que é uma das etapas extremamente importantes, né, do nosso plano de tratamento. E você que está aí comigo, vamos esperar um pouquinho. Hoje domingo, muitas pessoas estão chegando aí de caminhada, né, Isso, vamos esperar um pouquinho. Que bom tê-los aqui. Aproveitando, eu quero agradecer todos os recados que eu tenho recebido referente à nossa maratona do diagnóstico. Eu tenho tentado responder a todos. Tenho tido um feedback muito positivo de todas as pessoas que estiveram com a gente durante essa semana na nossa maratona, que assistiram às nossas aulas. Inclusive, as nossas aulas vão estar disponíveis até na segunda-feira e na terça-feira. Então, quem ainda não assistiu às nossas aulas aí, corram para assistir. Até no máximo na terça-feira elas estarão disponíveis para você ter acesso e assistir, contribuir. Oi, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Que bom ter você comigo aqui, que bom. Seja bem-vindo. Isso, hoje nós vamos falar, gente, então, sobre uma etapa muito importante do plano de tratamento, né? Que é alinhamento e nivelamento. E hoje também, aproveitando, Ju, fica comigo que eu vou tirar suas dúvidas que você colocou para mim aí no Instagram, tá? Hoje nós vamos falar então de uma dúvida, gente, que a gente tem no dia a dia clínico. É um procedimento que a gente faz corriqueiramente no consultório, tá? Mas que a gente para pensar, gente, será que é a mesma coisa? Você já se perguntou? Alinhamento, nivelamento, caminham juntos ou são separados? É a mesma coisa ou é diferente? Porque quando a gente estuda na especialização, sempre a gente ouve o professor falar esse termo assim, alinhamento e nivelamento. Então a gente coloca isso na mente e acha que muitas vezes pode ser uma coisa só. Mas na verdade eu vou mostrar para vocês que não é bem assim, tá? E é uma fase extremamente importante para que eu consiga executar as próximas etapas de forma correta, tá? Então eu sempre falo que nós falamos já, quem esteve comigo aí nas lives passadas, junto com a maratona do diagnóstico, né? Falei de colagem de brackets, que é super importante. E aí agora a gente vem para o alinhamento e nivelamento. A live de quinta-feira eu falei da importância do torque.
na vida do ortodontista, né? Passei várias dicas de artigos científicos para vocês terem acesso, para a gente quebrar aquele gelo, aquela crença de que eu não vou usar fio retangular porque eu tenho medo, porque eu tenho receio. Não, nós não temos que ter medo e receio de fio retangular. Nós temos que dominar o fio retangular. E eu passei todas as referências que vão te ajudar. E hoje eu vou falar do arroz com feijão do nosso dia a dia clínico. O que é alinhar e nivelar dentes. Mas antes eu quero te pedir um favor. Olha o meu favor que eu peço para você. Eu vou falar para você sobre alinhamento e nivelamento. Faz um favor para mim. Pega aí esse aviãozinho no canto inferior do seu celular, mande para os colegas ortodontistas, para os seus amigos de especialização. Por quê? Porque muitas vezes esse conteúdo também vai servir para ele. Porque com certeza paira muito a dúvida. Minha sogra querida, um abraço. Muito obrigada pela sua presença comigo aqui, tá? Então, mande o aviãozinho aí para que você possa ajudar o colega e me ajudar também, porque como eu falei para vocês, a missão da Ortomestre é cada vez mais estudar e ajudar você a compreender cada vez mais a nossa linda ortodontia de uma forma prática, rápida, tá? Porque eu não gosto de nada de complicação, porque eu não tenho tempo e nem você tem tempo. Quando a gente está no consultório, a gente tem que resolver problemas e ganhar dinheiro, concorda? Então vejam só, fica aí, não saia daí, eu vou virar a tela do celular para o meu computador, porque eu vou fazer agora a apresentação de slides falando de alinhamento e nivelamento. E se você tiver alguma dúvida, você vai escrever aí para mim qual é a sua dúvida durante a minha apresentação. E aí nós vamos discutindo e eu vou sanando com você as dúvidas e as colocações que você venha a ter durante a minha apresentação para você. Combinado? Então fica aí que eu vou virar a tela aqui do computador. Só um minutinho. Virando, já vai aparecer aqui pra você. Ó, deixa eu colocar aqui melhor, de uma forma que consiga pegar toda a tela. Oi, Isabelle, que linda você tá aí, que bom ter você comigo também. Vejam só, então hoje nós vamos falar sobre alinhar e nivelar. Será que é igual ou é diferente? Doutora Vânia Dantas, professora querida da endodontia, que bom tê-la aqui. Um beijo. Então vejam só, no dia a dia clínico, né, como eu falei para vocês, é o arroz com feijão da ortodontia. Então nós fazemos alinhamento e nivelamento corriqueiramente e a gente acaba por não pensar ou não parar para pensar e falar, gente, será que é a mesma coisa ou é diferente? Quais são os objetivos que eu tenho que ter ao final de alinhar dente e ao final de nivelar dente? Então, afinal, é igual ou é diferente? Então, bora junto comigo desvendar este mistério, tá? Então, vamos lá. Então, o que eu tenho falado com vocês? Então, eu já falei com vocês em lives e na maratona do diagnóstico sobre ancoragem, sobre montagem do aparelho. Hoje nós vamos falar, do arroz com feijão, do nosso plano de tratamento, que é o alinhamento e nivelamento. Então, vejam que o nosso plano de tratamento, pessoal, ele é composto por etapas. Eu só posso ir para a próxima etapa se eu bem realizar a etapa que eu estou fazendo. Então, vejam que a terceira etapa, eu coloquei aqui de uma forma bem simples, né? O alinhamento e nivelamento, ele é extremamente importante para que você consiga prosseguir para a correção antero-posterior, para a boa finalização, a intercuspidação e a contenção. Então, não existe, pessoal, eu construí uma casa em cima de um terreno que não foi feito uma boa
não foi feita uma boa terraplanagem, entenderam? Um bom alicerce. Isso, a palavra que eu quero falar realmente é alicerce. Não existe, a minha casa vai cair. Então, o alinhamento e nivelamento seria, então, o alicerce para que eu consiga construir e seguir adiante o projeto que, então, eu coloquei no papel. Então, vamos comigo. Não vamos ficar na dúvida. O que é, professora, alinhar dentes? O que é, professora, nivelar dentes? Então, nós vamos falar disso hoje. É uma mesma moeda. Assim como você aprendeu na especialização, estou vendo aqui alguns alunos meus da especialização, uns ainda vão me ver muito falando sobre isso. É a mesma moeda, mas possuem lados diferentes, ou seja, apresentam conceitos diferentes, tá? Então, nós vamos falar primeiro do que é alinhar dentes. Alinhar dentes, então, seria a etapa do tratamento ortodôntico que objetiva o quê? Corrigir as más posições dentárias no sentido horizontal, ou seja, as más posições de vestíbulo-versão, as más posições de língua-versão e as rotações. Então, aquele paciente que vem com a queixa de um apinhamento, de um premolar girovertido, isso você vai ter que realizar. Claro que depois de um bom estudo, de um bom diagnóstico, você vai conseguir resolver realizando uma das etapas do tratamento, que é o alinhamento e o nivelamento, tá? Então, vejam que nós precisamos avaliar e ter a interação das peças que constituem a ortodontia. Então, eu preciso ter uma boa interação de brackets com fios, tá? Então, eu falei disso com vocês na minha live de colagem. É importante que eu trabalhe com peças de qualidade, com fios de boa qualidade. Quando eu falo qualidade, eu não estou falando de importado, tá? Eu estou falando de peças muitas vezes, peças nacionais, porque aqui no Brasil nós temos sim marcas comerciais de excelente qualidade, porém eu preciso trabalhar com o que há de melhor no mercado nacional, tá? Então eu preciso que ocorra exatamente essa interação para que o dente que esteja em má posição vá caminhar para a direção de alinhamento ideal que eu quero que ele vá, tá? Que eu tô comandando o carro. Lembra que eu tenho falado sempre para vocês nas nossas lives? Por mais que eu trabalhe, que eu ande num carro automático, o carro precisa do motorista. Então, a ortodontia, por mais que eu trabalhe com streetwear, quem tem que comandar é o ortodontista, tá? Então, eu preciso dessa interação legal entre as peças para que, então, eu tenha o alinhamento dos dentes. Então, quais seriam alguns fatores que são necessários que nós avaliemos no dia a dia clínico? Então, primeira coisa, como eu falei para vocês que eu preciso da boa interação entre peças, o que eu vou ter que avaliar quanto a características de brackets? Você já parou para pensar quanto à largura dos brackets? Você sabe, quando você vai comprar bracket, existem brackets mais largos e brackets mais estreitos. Será que isso interfere na minha mecânica ortodôntica? Será que isso interfere no meu alinhamento dos dentes? Sim, vejam que a literatura aponta. Coloquei a foto do artigo para vocês verem. Aqui eu tenho um bracket, um bracket menor, slim, com 2 aletas, e aqui ele geminado, com 4 aletas. Vejam que o efeito da largura do bracket no ângulo de contato com o fio, quanto mais largo o bracket, menor o ângulo e mais efetivo é o controle de inclinação e rotação. Então, se eu pensar por este slide,
Qual seria mais vantajoso eu utilizar brackets de 4 aletas do que brackets de 2 aletas? Por isso que eu tenho quase certeza que você que está aí comigo assistindo essa live, você deve trabalhar na maioria das vezes com brackets geminados, que são os brackets de 4 aletas, tá? Então, exatamente para você ter maior controle rotacional e de inclinação da peça. Mas aí, vamos pensar, se eu aumento a peça, você concorda comigo que eu vou ter um menor espaço entre os brackets? E se eu tenho um menor espaço entre os brackets, o que isso vai demandar no meu alinhamento? O fio, ele vai ficar mais rígido, tá? Então, vai ali ser exercida uma força maior. Então, de praxe, o que a literatura recomenda que você utilize no seu consultório? Porque eu falei para você, o melhor seria um bracket mais largo, pelo menos o bracket geminado, ou seja, com 4 aletas. Mas se eu aumentar demais, eu diminuo a distância interbrackets. Então, eu deixo o sistema mais rígido. Então, o que é que a literatura recomenda, pessoal? Vejam só, a largura do bracket não deve ultrapassar a metade da largura do dente. Então, vejam, olha só, nos casos, então, de apinhamento severo, o que é que mais se recomenda? Entre usar brackets mais largos e brackets menores, os menores são mais recomendados. Por quê? Eu vou ter um espaço interbrackets maior e vai me dar o quê? Maior resiliência ao fio, maior flexibilidade ao fio, tá? Mas mesmo utilizando os brackets menores, o ideal é que se utilize os brackets com 4 aletas, tá? Os 4 aletas. Então, isso aqui eu estou comparando os brackets grandes, o standard, com os brackets slim, que são os menores. Corriqueiramente hoje, o que a gente acaba utilizando no consultório? Os brackets menores, tá? Porém, com 4 aletas. Beleza, professora? Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, já que eu preciso dessa boa interação bracket-fio, pensando no alinhamento do dente, é o tamanho do encaixe do slot. Vejam só, existe no mercado o slot 0,18 e o slot 0,22. Pergunto a você que está assistindo essa live comigo, qual é a canaleta que você usa? Escreve para mim aí. Qual é o slot que você utiliza no seu consultório, tá? Eu por exemplo, eu utilizo 99,9% das vezes, para não falar 100%, eu utilizo o slot 0,22, né? Então, o que acontece, pessoal? O ideal é que se tenha uma folga mínima no fio slot de 0,002 de polegada, ou seja, o que isso quer dizer? No slot 0,22, um fio legal que vai trabalhar no alinhamento dos dentes é qual calibre de fio? O 18 e o 0,20. Porque eu vou estar trabalhando exatamente desta folga ideal, que é de no mínimo 0,002 e máximo, ideal de 0,004 e mínimo de 0,02, tá? Então, isso seria o ideal. E quem trabalha com o slot 0,18, ele vai conseguir trabalhar até com qual fio mais calibroso? O 0,16, tá? Outro detalhe importante que a gente precisa observar é a superfície de encaixe do bracket. O que isso quer dizer, professora? Vejam só, você como eu no consultório, você também trabalha com brackets de metal e brackets estéticos, certo? O que você mais tem trabalhado no consultório hoje?
Provavelmente o paciente adulto vai trabalhar mais com brackets estéticos e alinhadores, por exemplo, também, né? O que vem crescendo bastante no mercado. Mas a gente pensando no bracket de metal e no bracket estético, o que isso quer dizer? Que os brackets de aço, gente, normalmente apresentam um menor grau de atrito quando comparados aos brackets cerâmicos. O que isso quer dizer, professora? Eu não tenho falado para você que por mais que eu utilize e use um carro automático, quem está no comando sou eu? Então, se eu vou desempenhar uma mecânica complexa, uma mecânica de deslize, o ideal é que eu selecione a peça ideal para um melhor desempenho da minha mecânica. Então, pessoal, não é regra de que um aparelho é comum para todos os casos, tá? Então, eu também preciso pensar na eficiência que aquela peça que vai desempenhar na mecânica que eu quero executar no tratamento do meu paciente, tá? Outro detalhe que nós precisamos observar, o tipo de ligadura do fio ao bracket, também pensando no atrito. Quem trabalha bastante com os brackets autoligáveis, sabe que existem os brackets ativos, os interativos e os passivos. E o que a literatura já nos mostra? Que os brackets, eles vão ter uma passividade com os fios de alinhamento e nivelamento, em qual dos dois tipos de brackets? Nos brackets passivos. É claro que o interativo, ele vai também desempenhar uma ação de menor atrito nos fios de baixo calibre. E quando você assim precisar de um maior atrito, por exemplo, de uma maior leitura de informação, quando você quiser uma maior expressão, por exemplo, de um torque, aí você vai ter uma ação melhor do interativo, certo? Então vejam que você tem a diferença das peças usando as borrachinhas e a presença de não borrachinha. Então tudo isso também vai influenciar no seu alinhamento. Por quê? Professora, então quer dizer que eu não preciso de atrito para movimentar dente? Precisa sim, tá? O dente só sai do lugar porque existe um certo atrito. Porém, não pode ser muito atrito, porque imagine o seu carro andando com o pneu no asfalto e na estrada de terra. Então, com certeza em ambos ele vai andar, mas o seu pneu ele vai sofrer muito mais com o atrito em contato com a estrada de terra. Então, assim também eu preciso pensar na movimentação ortodôntica, minimizando o máximo possível de atrito, mas o atrito, ele também é necessário um certo grau de atrito, para assim o dente começar a se movimentar, tá? Então aqui, se nós pararmos para pensar, qual seria a melhor forma de pensarmos num alinhamento com uma biomecânica melhor, né? Seria utilizarmos quem? Os fios de amarrilhos, as ligaduras metálicas. Mas o paciente ele já chega no consultório perguntando, doutor, existe esse mês borrachinha nova no mercado? Tem cor nova? Eu quero selecionar cor diferente. Então, a cultura do nosso paciente já pede essas cores de borrachinhas novas, né? Então, a gente acaba não conseguindo tirar essas borrachinhas do nosso aparelho. Mas o que eu recomendo, pessoal, dentes com giroversão, dentes vizinhos à mola, tá? Dentes com cantilevers, enfim, dentes que exigem maior controle mecânico, você deve fazer amarração com fio de amarrilho individual, sim, ok?
Então, vejam só, outra coisa que nós precisamos, então, avaliar pensando no alinhamento. Nós estamos falando da importância da interação de brackets e dos fios. Então, vejam que a outra regra do jogo para se ter um bom alinhamento é respeitar os fios iniciais que devem ser utilizados no começo do alinhamento. Quais são as características ideais para os fios do início deste alinhamento, tá bom? E marca boa, tá? Porque, vejam só, o que é recomendado para início de alinhamento é que os fios sejam capazes de liberar forças bastante leves e contínuas para produzir o movimento de inclinação mais eficaz do dente, além de possuir rigidez suficiente para iniciar o nivelamento dos arcos e suportar as forças funcionais sem deformação. Gente, então, fio para iniciar alinhamentos de dentes são os fios de níquel titânio, hoje no mercado. Ah, professora, eu utilizo o Twist Flex. Beleza, se você quer utilizar, no problem, você pode utilizar, tá? Mas a gente acaba já indo direto para os fios de níquel titânio. E o que a gente acaba fazendo no dia a dia clínico? A gente acaba utilizando, se o paciente possui um apinhamento muito severo, a gente acaba entrando com os fios de nitinol 012, 014 de night, né? E assim nós vamos evoluindo os fios 012, 014, 016, para assim que possível entrarmos nos fios de aço redondo, ok? Vejam que eu estou falando ainda de alinhamento, não falei ainda de nivelamento, tá bom? Então aqui para vocês, então hoje o fio no mercado, o que seria o ideal e o mais indicado, que agiliza o processo, fio de nitinol. Professora, eu posso usar um night termo? Pode, não tem problema também. Professora, só uso o night termo, posso? Pode, não tem problema. Professora, eu quero usar só o night convencional, pode? Pode, não tem problema, tá bom? Beleza, então falamos do alinhamento, que é deixar os dentes todos em um mesmo formato, em uma mesma linha, tá? E é importante eu pensar no bracket e no fio, beleza? E o outro lado da moeda, quem é? Nivelar. O que é nivelar? Vejam que eu não falei de nivelar ainda. Então, o nivelamento, pessoal, é a parte do tratamento que vai ser corrigido o quê? As posições no sentido vertical. O alinhamento é horizontal. O nivelamento é vertical. Então, aqui quem vai ter que ser corrigido? Sobremordida excessiva e a falta de trespasse, que é quem? A mordida aberta, tá? Então, tanto a sobremordida profunda quanto a mordida aberta. Então, por exemplo, aqui, ó, né? Mordida profunda. Preciso nivelar? Sim, preciso nivelar. Preciso alinhar? Também, se tiver apinhamento, rotação, tá? Então, por isso que são processos que caminham juntos, mas que possuem objetivos de correção diferentes, tá bom? Isso tem que ficar muito claro. Vejam só, uma má oclusão de classe 2, segunda divisão. Vejam como é gritante esta mordida profunda. Tem como eu corrigir o antero-posterior sem corrigir o vertical, nesse caso, de um caso assim, que se você tem um caso assim no consultório, de jeito nenhum, tá travado, você não consegue corrigir, tá? Então, é preciso corrigir. E a mordida aberta, ó, a mordida aberta também precisa
ser corrigida nessa etapa. Aqui a mordida aberta, ela precisa ser diagnosticada, tá? O fator dessa mordida aberta, se ela é dentoalveolar, se ela é esquelética, se ela é dentária, tá? Se ela vai ser corrigida ortodonticamente falando, ou vai ser necessário também uma intervenção cirúrgica. Então, é preciso fazer muito bem o diagnóstico para fazer, então, o nivelamento da mordida aberta do seu paciente, tá? Se for muito gritante, diagnóstico da mordida aberta. Então, vejam só. Então, quando você pensa em nivelar dente, o que é que eu preciso, então, professora, avaliar? Então, o que eu preciso? Puxar o meu binóculozinho e pensar em avaliar. Vamos lá. A presença ou não de crescimento, meu paciente ainda está em crescimento ou não? As características faciais, ou seja, padrão facial e o grau de exposição de incisivo superior e inferior, tá? Então, é extremamente importante, porque é baseado nisso, pessoal, que eu vou escolher a mecânica que eu vou utilizar para corrigir a sobremordida, ou seja, fazer o nivelamento, tá bom? E eu coloquei aqui bem sucinto para vocês uma tabela, só para exemplificar. Por exemplo, um paciente que tem um padrão face longa, o que geralmente se faz? A correção da mordida profunda com intrusão anterior. E o paciente de face curta, nós fazemos a correção da sobremordida utilizando muitas vezes arcos com curva acentuada e reversa, ou placas de levante, ou os bite ramps, tá? Então, vários artifícios mecânicos para você utilizar. E daí, então, quando você diagnostica, é isso que eu quero que vocês entendam junto comigo. Eu preciso diagnosticar e aí olhar para o arsenal ortodôntico que existe, que vai me dar condição de executar o que eu preciso, entenderam? Então, eu não posso pensar ao inverso. Eu não posso pensar no resultado baseado no aparelho. Eu primeiro preciso identificar o problema e escolher o aparelho que resolva o problema do meu paciente. Entenderam? E também hoje, né, a ancoragem esquelética, que também vem nos ajudar e facilitar a nossa mecânica também de correção da mordida profunda. Oi, Bruno, boa noite, seja bem-vindo, tá? E quando a gente fala, pessoal, de nivelar, eu não posso esquecer de um detalhe. Eu preciso respeitar forma e dimensão dos arcos, tá? Gente, eu não posso tirar o arco do pacotinho da marca tal ou da outra marca tal, tá? Não vou falar marca aqui não. E tirar e colocar direto na boca do meu paciente. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar todos os pacientes com o mesmo formato de arco e eu não vou estar respeitando a forma original do arco individual de cada paciente, tá? Eu não posso fazer isso, tá? Porque qual é, pergunto para vocês, qual é a melhor forma de arco? Qual é a melhor forma de arco, professora? A forma de arco inicial do paciente, gente, é o melhor guia para o tratamento ortodôntico. Eu sei que existem vários diagramas de arcos dentro da ortodontia. Você pode usar o que mais você se identificar, o que você aprendeu na especialização, o que é indicado para o straight wear. Se você ainda não utiliza nenhum, depois corre lá no meu feed do meu Insta, lá tem
eu ensinando a fazer a diagramação usando a borda Wala, bem legal, bem fácil, porque como eu falo para vocês, ortodontia é difícil, a gente precisa arrumar meios de facilitar a nossa vida, tá? Mas não deixando de entender as coisas, tá bom? Então, outra coisa que a gente precisa, então, avaliar, vejam só, é a posição dos incisivos inferiores. Então, vejam que no nivelamento, então, eu vou avaliar, vou nivelar a correção do vertical. Eu preciso avaliar o quê? Preciso avaliar padrão de crescimento facial, se meu paciente está crescendo ou não, quantidade de exposição de incisivo desse paciente, certo? Aqui, agora, eu também preciso pensar como é que eu quero que fique ao final do tratamento a posição do incisivo inferior do meu paciente. Vejam só, é baseado no quê? A estética facial juntamente com o padrão periodontal são os principais fatores para a determinação da necessidade e possibilidade de retração, manutenção ou projeção dos incisivos inferiores. Gente, não esqueçam desse slide na vida de vocês, ó. Eu sempre preciso pensar e respeitar tecido gengival de incisivo inferior. Professora, mas hoje o que mais se faz em ortodontia é compensação dentária. Sim, eu também, é o que mais eu faço no meu consultório. Mas quem é que vai limitar a minha compensação? Quantidade de tecido ósseo e padrão periodontal. Concordam comigo? Concordam ou não? Escreva aí para mim. Concordam sim ou não? Tá? Então eu preciso respeitar isso, tá bom? Então vocês estão vendo, pessoal, que o alinhamento e o nivelamento são ruas, são caminhos diferentes, mas que andam juntos. Olha, eu não sei se eu consegui expressar o que eu quero pensar aqui e falar para vocês. Ó, esse slide mostra direitinho, ó. Tem uma bifurcação, porque o alinhamento corrige o horizontal. O nivelamento corrige o vertical, mas eles trabalham juntos, um caminha junto com o outro. Por isso que na sua especialização você aprendeu alinhamento e nivelamento, tá? Então vejam só que a fase de alinhamento e nivelamento das arcadas é considerada a primeira etapa ativa do tratamento ortodôntico. Então, realmente é quando eu começo a ter a panela borbulhar assim no fogo, sabe? Quando realmente começa a borbulhar assim a minha panela no fogo, entenderam? Começou realmente a acontecer o negócio, tá bom? Então é a fase ativa, é a primeira fase ativa. Após detalhado e criterioso processo de diagnóstico e planejamento, o aparelho deve ser montado e os arcos inseridos para iniciar o complexo fenômeno do movimento dentário. Então, depois que eu fiz o diagnóstico e o planejamento, eu vou fazer uma boa colagem e vou então começar o alinhamento e o nivelamento, que são etapas do tratamento ortodôntico, não é a conclusão, tá? Vejam esse slide, ao final desta fase, os dentes devem estar devidamente posicionados para chegar o fio retangular. Você assistiu a minha live de fio retangular, gente, que eu falei quinta-feira? Foi super legal, viu? Passei bastante dica de artigo para vocês estudarem sobre torques. Porque depois que eu fiz o alinhamento e o nivelamento aqui, ó, quem vai chegar chegando? O fio retangular. Para daí, então, eu passar para a próxima etapa, tá? Mas, olha, o mais importante de tudo isso, gente, é eu não colar aparelho sem fazer o diagnóstico
e o planejamento ortodôntico antes, tá? Gente, é o que eu tenho batido na tecla com você. E você me permita mais uma vez hoje falar disso com você, tá? Porque a parte prática é mais simples do que a parte do diagnóstico e do planejamento, tá? Aí você pode pensar, nesse momento, Fabiane, eu escolhi o meu caminho e não vou mudar só porque você pensa de maneira diferente. Beleza, tudo bem. Se você não quer pensar de outra forma, se você está no seu consultório hoje, fazendo ao inverso, e tá tudo bem, você tá ganhando dinheiro e tá sendo feliz, beleza, no problem, tá? Mas o que eu quero é que você entenda realmente o que você tá fazendo. Porque como eu sempre falo, a nossa ortodontia, gente, ela é muito bela para ela não ser desempenhada com excelência e eficiência. Eu não tô falando que você não faz com excelência e com eficiência, mas o que eu gosto da ortodontia, você sabe o que é? É de fazer a gente pensar e compreender cada uma das informações, tá? Então, olha só a pergunta que eu faço para você. Você entende bem o que você faz? Pensa aí. Você entende bem o que você faz? Você consegue associar todas as informações que você faz? Que você possui, que chega para você? Você consegue unir todas elas e compreender sem queimar muito a cabeça? Você chega ao diagnóstico ortodôntico seguindo passo a passo, lógico e prático? Você consegue sintetizar todas as informações e chegar no diagnóstico? Você tem conseguido? Você tem, depois que você faz o diagnóstico, você tem hoje detalhado o plano de tratamento fácil para você? Tem ou não tem? Aí, o que eu quero chamar a sua atenção. Não tô falando que você tá dormindo. Você tá acordado como eu. E eu quero você mais acordado ainda do que eu, tá? Então, veja, de repente, você entende que precisa acordar mesmo sabendo que não está dormindo. Porque eu quero que você tenha uma rotina ordenada, tá? Por isso que eu venho há mais de ano batendo nesta tecla. Porque ao longo de 20 anos de ortodontia e ao longo de 16 anos em sala de aula, é o que mais eu sinto de dificuldade dos meus alunos e dos ortodontistas já de algum tempo de carreira. Então, o que eu fiz, pessoal, para ajudar vocês, tá? Eu fiz o método Ortomestre, que é uma ferramenta de diagnóstico, tá? É uma ferramenta. O que é uma ferramenta? É um software e é um aplicativo para o seu celular, tá? Se você assistiu a minha terceira aula, eu mostrei lá em alguns slides, mas eu não sei se ficou muito claro para você. Por isso que eu tô mostrando aqui, né? Aproveitando essa live, eu tô mostrando para você, tá? Então aqui, para você, depois que acabar essa live, você pode entrar lá, www.ortomestre.com.br. Então eu desenvolvi, um sistema, um software só de diagnóstico. E um aplicativo para celular só de planos de tratamento. Sabe os planos de tratamento com a sequência da montagem do aparelho, do passo a passo, do alinhamento, de qual fio você tem que usar, quando você vai fazer a retração, qual fio da retração, se é ortopedia para classe 2, o que você vai usar na ortopedia, como você vai moldar, qual é a mordida que você tem que fazer? Vocês entenderam o que eu fiz? Para ajudar os meus alunos. Inclusive os meus alunos, alguns já estão utilizando essa ferramenta e estão tendo individualidade no consultório, tá? Então isso, gente, eu testei antes, já há um tempo, utilizo no meu consultório e amanhã, tá? Vai abrir para alguns a oportunidade de ter o software
e ter o aplicativo no celular, tá? Então começa amanhã, segunda-feira. Segunda-feira abre a inscrição, tá até já no meu feed aí, já postaram no meu feed. E o que contém isso aí, o método Ortomestre? É todo o conteúdo de diagnóstico e planejamento, porque como eu falo para vocês, não pode ficar nenhuma peça fora do diagnóstico. Eu tenho que ter todas as informações, mas tem que ter uma sequência lógica e tem que ser prático, tá? E tem que ser prático, senão não resolve a minha vida. E mais o sistema web de diagnóstico, ó, o sistema ficou super legal, ó. Gente, eu tive o maior cuidado de desenvolver isso aqui, ó, com a empresa de TI. E é tudo, é de você selecionar a interpretação. Aqui você tem inclusive contrato, termo de consentimento, aqui espaço para você arquivar fotografia do seu paciente, radiografia do seu paciente, ficha de procedimento para você colocar o prontuário do dia a dia do seu paciente. E aí ele vai te levar a esse campo, ó, plano de tratamento. Nesse plano de tratamento, você vai chegar, depois que você passa por todas as etapas, tá? Você vai chegar ao plano de tratamento e você vai ter detalhado o plano de tratamento do seu paciente. Ó, então o plano de tratamento, ele tá também no aplicativo de celular. Ó, é essa tela, gente, que vai estar liberada para o seu celular. Gente, tem mais de 100 protocolos de tratamento, tá? E ó, coloquei para vocês ali. Eu tive tanto cuidado em fazer esse material para vocês, eu gosto tanto que os meus alunos estudem cada vez mais junto comigo, que esses planos de tratamento, quando você clicar, por exemplo, aqui, ó, ortopedia classe 2, você clica aqui, abrem vários aparelhos ortopédicos para classe 2. Você tem o arquivo em PDF, que é o passo a passo para você usar o aparelho, para você fazer no consultório o uso desse aparelho para o paciente, e tem um QR Code do lado. O QR Code vai direcionar você para acessar artigo científico relacionado ao seu protocolo que você escolheu, entenderam? Tá? Então, tudo, gente, foi feito assim, embasado na ciência, embasado em livro, em protocolos já pautados na ortodontia, tá? E eu tô falando para vocês que abre amanhã as inscrições, né? E o bônus extra para os 10 primeiros inscritos, tá? Além de tudo isso, todo o curso, que são 7 módulos, tudo online, tá? Tudo online. Mais o software, mais o aplicativo de celular, mais, ó, os 10 primeiros. 4 mentorias individuais comigo, online também. Eu vou discutir o seu caso clínico junto comigo. Nós vamos usar o passo a passo do método para você realmente utilizar ele no seu consultório, na sua clínica, e isso facilitar e ajudar o seu dia a dia. Entenderam? Tá? Ó, e outro detalhe extremamente importante, as inscrições segunda e terça-feira, vão ser 5 dias. Mas quem fizer a inscrição segunda e terça-feira vai ter um desconto de R$300 de desconto. Então, além dos primeiros 10 terem 4 mentorias individuais comigo, vai ter R$300 de desconto. Tá bom, pessoal? Tá? Então, abre amanhã, 9 horas da manhã, as inscrições para quem estiver disposto a entrar para o método Ortomestre, porque eu quero ajudar você a compreender melhor e cada vez mais o diagnóstico e o planejamento ortodôntico, tá? Eu quero te ajudar, beleza? Agora fica aí que eu vou virar a tela para mim, um minutinho, estou virando.
Isso. Nossa, gente. Ó, vocês entenderam quem tá aí comigo? Vocês têm alguma dúvida? Ai, tá caindo aqui. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Ficou bem claro para vocês o tema da minha live hoje? Alinhamento e nivelamento, que quem entrar comigo no método, nós vamos falar bastante de alinhamento e nivelamento. Inclusive lá no meu curso online tem a parte de alinhamento e nivelamento, tá? Porque não tem como falar de diagnóstico e planejamento se eu não falar de alinhamento e nivelamento, tá bom? Vocês têm alguma dúvida, alguma colocação, alguma sugestão? Inclusive, na terça-feira, pessoal, eu vou fazer uma live de um caso clínico usando aqui o nosso método certinho, vai ser bem legal, tá? Então, você adquirindo já amanhã o método com R$300 já de desconto, você já vai aprender já na terça-feira o passo a passo comigo, a gente pode até fazer junto aqui, então a gente pode fazer ao vivo aqui, dependendo, amanhã você já me manda um caso, a gente já planeja aqui e você já entra comigo para a gente fazer o caso na terça-feira já usando o método, o sistema e o plano de tratamento no aplicativo de celular, entenderam? Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Vocês viram minha camiseta, né, ó? Eu não vou colar aparelho sem fazer diagnóstico e planejamento ortodôntico antes. Gente, independente se você vai vir comigo pro método ortomestre ou não, eu quero que você continue comigo, tá? E eu quero que você assuma esse compromisso com você. Porque eu tenho certeza que é isso que vai te ajudar, tá? É isso que vai ajudar você a compreender melhor o que tanto você vem buscando. Eu tenho 90% de certeza. Eu não vou falar 100%, porque senão eu vou estar sendo muito modesta, né? E eu não vou falar 100%. Mas eu tenho quase certeza, tá? Se você fizer isso que eu tô falando, se você seguir lá o que eu passei na maratona, se você vir comigo no método ortomestre, eu vou te ajudar pra caramba. E vamos junto, beleza? Alguma dúvida, alguma sugestão, pessoal? Quase 1 hora de live, hein? Alguma dúvida, alguma sugestão? Tudo bem? Tudo bem? Terça-feira eu volto para falar com vocês, ok? Dúvidas, pessoal? Tudo tranquilo? Podemos ir jantar? Então, ó, eu agradeço muito a presença de vocês aqui nesse domingo. Muita saúde para vocês. Que vocês tenham uma semana abençoada, tá bom? Fiquem com Deus e mais uma vez, muito obrigada. Gratidão por ter vocês na minha vida, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.